Então vamos lá, pessoal. Eu sou Alexandre Tolossenko, eu sou engenheiro de computação e eu estou desenvolvendo uma game engine e eu fui desafiado a fazer uma apresentação de um pouco das coisas que eu ando desenvolvendo, tá? Então aqui vai ser o primeiro retorno da comunidade que eu quero fazer para a comunidade sobre o que está sendo evoluído, tá? Então o primeiro ponto que eu queria pegar era sobre game loop. Então assim, o que é um game loop? O game loop nada mais é do que um loop infinito, né? E fica rodando, fazendo três coisas primárias, né? Processando input, fazendo o update da lógica do jogo, depois renderizando. Aí, eu queria que tirasse do mudo e queria que algum de vocês aí me falassem qual é o problema disso. Conseguem falar? E aí, qual é o problema disso? Juan? Oi. Qual o problema disso? De ter um loop infinito desse jeito? Qual o primeiro problema? Tá, eu acho que vai ficar difícil a comunicação assim, mas eu vou seguindo, tá? Se quiser interromper, fica à vontade. O que seria, né? Então, o primeiro problema que a gente pode ver nisso daqui é que, quer queira, quer não, é um loop infinito, né? Então, o computador vai ter pelo menos um dos núcleos rodando a 100%. Então, esse é um problema que pode ser grave em algum aspecto. Hoje em dia, nem tanto, tá? Mas, de maneira geral, botar um núcleo rodando a 100% do computador é complexo e é pesado e consome muito recurso. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Como a gente tem vários núcleos no computador, no processador, o que seja, é um pouco aceitável. Estou falando que é um pouco aceitável, não estou dizendo que é aceitável, que a gente tenha isso. Tá? Beleza. O que pode dar de errado, né? 100% da CPU. Né? Falei. Outro problema que pode acontecer. Imagina que em um determinado dispositivo eu estou rodando a 60 FPS e outro eu estou rodando a 30 FPS. No que roda 30 FPS, ele vai rodar nesse tamanho de passo. Tá? No que roda 60 FPS, ele vai rodar esse passo e esse passo. Então perceba que enquanto o FPS vai dar 2 steps, 2 updates, o de 30 FPS vai fazer só um. Então o que pode acontecer? Imagina que uma partícula está apenas se movendo para frente com determinada velocidade. Um é atualizado 2 vezes e o outro é atualizado apenas uma vez. Então o que vai acontecer? Aquele que está atualizado mais vezes vai ter a vantagem de se mover mais rápido. Então se você estiver jogando um jogo, por exemplo, em 2 dispositivos, isso é só um teste ingênuo, tá? É só um exemplo ingênuo. Imagina que eu estou apenas enviando as posições dos jogadores e um está rodando a 60 FPS e outro está rodando a 30. Aquele que está a 60 vai ter um movimento muito mais rápido, ele vai estar muito mais na frente. A velocidade dele vai ser maior, tá? Porque ele está recebendo 2 atualizações enquanto ele recebe só uma. Então é um problema, né? Aí, dado isso, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar um sleep. Então, o que seria isso? Eu vou fazer meu input, vou fazer o update, eu vou renderizar e depois eu vou botar para dormir. O quanto que eu ponho para dormir? Eu ponho para dormir o tanto que é o meu target, né? Sei lá. Esse meu time está errado ali, eu tenho que arrumar, já achei um erro. Eu vou mandar para dormir o tanto que é o meu target menos a diferença. Deixa eu ajeitar logo aqui. Target. Time. Aí vai ser out time. Aí eu vou mandar dormir o meu target menos o meu delta. O que isso quer dizer? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o meu tempo, eu quero que ele durma, sei lá, 16 milissegundos, por exemplo. Eu vou querer que ele durma por, sei lá, 16 milissegundos é 1 sobre 60. Então eu vou querer que ele durma por 16 milissegundos, por exemplo. Eu
Eu vou botar como 16. Certo? Assumir algo desse tipo. No momento que eu coloco que o tempo é 16, e digamos que meu frame durou, sei lá, 5 milissegundos, quanto tempo eu tenho que dormir? Se o meu target é 16 milissegundos, e eu ponho para dormir 5, então significa que eu vou ter que... eu vou dormir 11 milissegundos, né? Então vai ser target menos delta. Basicamente isso. Eu consigo aqui. Beleza, já achei um errinho aqui. E é bom de apresentar que a gente acaba achando alguns erros. Beleza, entendeu aí? Bacana? Então, um sleep básico é esse. Depois eu arrumo aí, pra deixar bonitinho. Então, para eu colocar um sleep, eu vou guardar o tempo onde começou o frame. Aí eu vou ver o tempo que durou o frame, né? Que vai ser o meu tempo que eu comecei, menos o tempo atual. Então, aqui eu gastei um tempo executando. E desse tempo, eu mando ele dormir. Eu ponho para dormir quanto? O tempo do meu target, que é 16 milissegundos, que é aproximadamente 60 frames por segundo, né? Eu coloco target menos delta. Eu mando dormir. Ele vai esperar para o próximo frame. O que pode dar de errado nisso? Alguém sabe dizer aí? Pode dar de errado nisso? Ô Lai e pessoal aí, podem falar aí pelo microfone, não tem problema não, viu? Alô? Alguém sabe aí alguma sugestão? O que pode dar de errado? Eu não sei não, Postec. Tá certo. O que pode dar de errado nisso? Na hora que eu mando pro sistema operacional, na hora que eu mando ele fazer sleep, ele faz a seguinte resposta para mim. Então, eu estou dizendo pro sistema operacional, depois desse determinado tempo que eu estou te dando, eu te falei, por exemplo, de sleep de 11 milissegundos. Se meu loop demorou 5 milissegundos, eu tenho uma janela de 16 milissegundos, que é o 60 frames por segundo, né? 1 sobre 60 dá 16 milissegundos. Então eu estou dizendo para o sistema operacional, sistema operacional, durma por esse tanto de tempo e execute isso depois desse tempo. Assim que você puder, tá? Tá tudo bem. Então, eu fiz um pequeno teste aqui, só para mostrar para vocês que o sistema operacional, o sleep do sistema operacional, não é algo reliable, né? Então eu mandei ele várias vezes, botei isso ao longo de 1 segundo. Então ele fez 60 sleeps e voltou, né? Eu capturei o tanto de tempo que durou cada sleep, de fato, né? Então o que eu faço? Antes do sleep, eu pego o tempo. Depois do sleep, eu também pego o tempo. Eu mandei ele dormir por 16 milissegundos. No caso aqui é 1 sobre 60, né? Eu peguei 1 sobre 60, 16 milissegundos. Eu mandei, durma isso daqui. Perceba que eu estou usando precisão de nanosegundos, tá? É porque, como é inteiro, eu tenho que botar uma boa precisão. É só o detalhe. Entenda que isso aqui é 16 milissegundos, tá? Só isso. Então eu mandei durma por 16 milissegundos. Aí eu peguei o tempo antes e o tempo depois. Aí fiz uma conta e mandei imprimindo. Olha o que apareceu aqui de resultado. Isso aqui foram 60 impressões, eu peguei só o finalzinho dele e deu esses resultados, 17 milissegundos, 17,9, 20, 20, 19, 16,9, 18,0. Então perceba que o sistema operacional, por mais que eu diga durma 16 milissegundos, ele sempre vai dormir um pouquinho a mais. Porque para todos os efeitos você está dizendo, no momento que você diz durma, você diz para o sistema operacional que, cara, depois desses 16 milissegundos, você retorna o quanto antes. Mas apenas depois disso. Entendeu? Então o sleep é meio que pegadinha. Ele não é determinístico e não é reliable, tá? Então isso é um dos grandes problemas também para fazer uma física determinística, tá? É outro problema grave. Beleza aí? Entendeu aí? O problema do sleep? Sim, entendi. Agora me diga essa coisa, não tem perigo assim de tu mandar um sistema operacional dormir e ele parar aquela atividade que ele está fazendo, não tem perigo de outras threads dele lá ele parar também, não? Tem sim. Tem sim.
Tem, né? Aham. Por isso que quando você starta uma thread, você pode botar prioridade na thread. Você pode botar prioridade alta, e aí você ganha, o sistema operacional vai saber que aquilo dali, dentro da fila de prioridade de execução, ele vai ter aquela tua thread como prioritária, tá? Mas ainda assim, cara, é difícil, cara, pelo menos no computador, que tem muitas coisas rodando no sistema operacional, ele usualmente nunca volta no tempo que você manda, tá? Às vezes no console, ele volta mesmo, porque ele é feito exatamente para ser mais responsivo. Né? No console ele é melhor. Mas no Android ou algo do tipo, cara, isso é um terror. É um terror, você não tem ideia. Ainda mais em dispositivos que não tem muito núcleo. E aí você não tem um processador sobrando, livre para fazer as atividades. Aí ele tem que ficar intercalando, hora na tua thread, hora em outra thread, hora na tua thread, hora em outra thread. Ele fica fazendo switch. Cache switch. Então o problema básico é de você usar um timer, você botar o sleep, é que ele nunca retorna no tempo que você quer. Tá? Pela experiência assim, que eu tenho com o Android, esse negócio de colocar sleep, cara, é pedir para o aplicativo parar. Porque o aplicativo tá ele, eu mesmo evitei sleep. Para você dá problema mesmo. Você não pode botar sleep na main thread, nunca. Não se você. Não no Android, né? Porque senão ele vai fazer busy wait. O recomendado é você abrir uma thread e fazer um serviço background para atender essa demanda, né? Por exemplo, conexão HTTP. Você nunca faz na main thread uma conexão HTTP. Você sobe uma thread para lidar com essa conexão e depois manda um evento para a main thread para pegar essa informação, né? Então, ou você trabalha via eventos. Certo. Entendi. Então, qual foi a conclusão que eu achei? Cara, usando Sleep, você tem 9% de erro. Putz, foda, né, velho? Então, de alguma forma, eu tenho que fazer meu loop ser resiliente e tolerante a esse erro. Então, eu tenho que fazer um cálculo que eu consigo pegar esse erro e usar esse erro na minha conta. Então, é outro desafio, né? Mas enfim, então a gente já viu que tem dois conceitos básicos aqui, né? Que é você trabalhar com FPS sem limite ou com um target FPS. Então eu vou botar um target, como eu botei aqui anteriormente, eu até corrigi, tá? Eu coloco um target e calculo em cima disso. Ou eu deixo sem limite. As duas soluções são boas, tá? As duas soluções são razoáveis. Por exemplo, num computador, cara, você coloca sem limite, de boa. Vai processar a torta direito. Mas, cara, se você estiver jogando no laptop, você vai ter um aquecedor no seu colo. Basicamente. Mas você vai ter uma coisa muito mais limpa e lisa. Ele vai ter uma simulação muito mais precisa. Ele vai simular cada step menor, as curvas vão ser mais bonitas e tudo mais. Em um target FPS, você vai limitar ele. Tá? Então, tem prós e contras de tudo. Com target FPS, eu consigo ter mais determinismo. Eu consigo garantir determinismo. Só que bora aumentar um pouquinho mais. A gente viu que é indeterminístico, né? E a gente já viu que o sleep não é determinístico. Se o sleep não é determinístico, como que eu posso corrigir isso de certa forma que o usuário não perceba, né? Então, eu corrijo dentro do meu update passando o tanto de tempo que ele levou de um frame para o outro. Então vamos pensar o seguinte, no frame atual, o que eu vou renderizar, o que eu vou atualizar? No frame atual, eu vou atualizar o tempo que se passou do último frame. Tá? Então perceba que eu não estou fazendo mais 2 getTimes. Eu estou fazendo, no meu loop, eu só tenho um getTime. E eu guardo o último time que eu tive. Beleza? Então eu pego o tempo novo, o total do meu tempo vai ser o tempo novo, menos o último tempo que eu tinha. E eu atualizo que o meu tempo é esse agora. Beleza? Então é assim que a gente faz. Eu tenho um delta, que a gente vai pegar o tanto tempo que se passou desde o último frame. E isso resolve nossos problemas. Isso vai resolver nossos problemas porque, por mais que eu mande dormir e ele durma de maneira errada, né? Se eu fizer para ele dormir de algum jeito, ou sei lá, se o meu frame, aqui nesse caso do Unlimited, ele pode ter... ele pode rodar muito rápido, um momento, e depois ficar mais lento. E ainda assim eu vou ter uma experiência mais smooth. Eu não vou ficar pulando hora rápido, hora devagar.
Porque no meu update eu estou passando o frame, o tamanho do meu frame. E no momento que eu for fazer a movimentação, eu mando ele movimentar usando esse meu tempo como parâmetro. Eu não posso só dizer cada update mova 1. Porque se eu rodar a cada update mova 1 a 30 fps, no final de 30 vezes 1, ele vai dar movimentação de 30. E se eu rodar 60 fps, eu mandar no update mova 1, ele vai rodar 60. Então, esse mova 1 no meu update, se eu multiplicar pelo frame, tamanho do frame, ele vai me dar precisamente o que eu quero. Porque o frame vai, no final das contas, o tempo para um e para o outro vai se passar de maneira idêntica. Tanto a 60 fps quanto a 30 fps. Então eu sempre uso como fator multiplicativo o tempo que se passou na minha simulação, tá? Então como é que seria sem limite? Sem limite, digamos que isso aqui roda rápido, esse frame time vai ser pequenininho. Então a cada update, ele vai passar um valor que vai alterar, vai variar muito. Ele vai rodar aqui e vai passar para o update. E aqui com o target FPS, eu tenho um target de 1 milissegundo, né? 16 milissegundos, que é 1 sobre 60. Eu vou tentar limitar o mais próximo que eu puder com o sleep, né? E se ele errar, e ele vai errar, ele vai ser corrigido com esse frame time, tá? Então, ele vai tentar usar o target de FPS esse valor. Beleza? Beleza. Então, o porquê do tempo eu já falei. Nesse primeiro aqui, tu vai estar passando para ele, ó, o tempo que sobrou entre a hora que tu dormiu e a hora que tu acordou foi isso aqui. Isso. Então tu passa esse tempo e ele trabalha nesse tempo aí, né? Isso. É tipo assim. Simule esse tempo. Simule o passar desse tempo. É que assim, a gente tem, às vezes, pelo menos eu, né, quando eu estava desenvolvendo, eu achava que o update era me preparar para o próximo frame. Só que eu não tenho como saber quanto tempo vai durar o próximo frame. Só que a ideia é oposta. No update, eu vou renderizar, eu vou simular do tempo que se passou. Tá? Então, com isso daí, eu estou rodando agora o update. Beleza. Então, eu vou rodar do tempo que se passou, eu vou fazer a simulação. Beleza? E Beleza. por que eu estou botando um max bem ali? No target FPS. Max entre 0 e target sleep time e frame time. Por que aí? Porque pode ser que dure mais que 16 milissegundos. Né? Eu não tenho como dar sleep num valor negativo. Durma menos 1 segundo. Menos meio segundo. Ele não vai dormir. Não tem como. Então eu coloco o máximo entre 0 e o target do que era para eu dormir. Né? Vai ser o meu... o frame que era para eu dormir. Né? O delta time que eu deveria dormir. Só que pode ser que eu durma... o meu loop pode ser que ele tenha durado mais do que 16 milissegundos. Aí fudeu, cara. Eu não tenho como botar para dormir um valor negativo. Né? Então eu vou sempre dormir um valor positivo. E se eu tiver ultrapassado o meu limite, cara, não dorme. Aí o que vai acontecer? O meu target de 60 FPS vai cair. Vai cair para 30, 20, que seja. Mas como a gente está usando essa ideia de passar o frame time no update, ele consegue se virar com isso, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, explicando aí o delta time, né? Você recebendo o delta time no update, você pode mandar para frente um fator multiplicativo, né, da sua velocidade vezes o tempo. Então, mova nessa velocidade por esse tempo. Então, ele vai se mover. Se o cara tá rodando a 60 FPS, ou rodando a 30 FPS, ou a 1 FPS, cara, o resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Isso vai dar, é mais resiliente a mudança de FPS e velocimentos fluidos. Sistema, uma visão mais fluida da simulação. Certo. O que pode dar de errado nisso, né? Então, se eu estou rodando a minha simulação a 16 milissegundos, e eu tiver eu quero fazer simulação de uma bala, por exemplo. Se eu for simular uma bala, a bala vai muito rápido. Pode ser que aconteça um efeito de tunelamento. Então, em um frame a bala está num canto, e outro frame ele simplesmente atravessou um objeto, que era para ele ter batido. Né? Então isso é um problema grave. O que a gente pode fazer para resolver? A gente tem várias soluções para isso. Mas ainda assim,
para objetos que se movem muito rápido, você tem que usar algum artifício. Como, por exemplo, usar Raycast na bala, para ela ficar vendo se ela está antes ou depois de um objeto. Imagina o seguinte cenário. A bala, ela tem uma direção. Ela vai continuar naquela direção. Certo? Ela vai naquela direção. Se em um frame ele está vendo como target, num Raycast, por exemplo, em um frame, eu estou vendo que eu vou bater num objeto ali na frente. E no outro frame, esse objeto que estava na minha frente, no frame anterior, desapareceu, significa que eu tunelei. Então eu tenho que usar um Raycast, ou então fazer um Convex Sweep Test, que é basicamente fazer um teste de que eu estou para bater, e eu sei que o próximo frame eu vou bater, né? E nisso eu vou simular apenas esses próximos frames. Aliás, em vez de eu fazer apenas uma simulação de um frame, eu faço dentro daquele frame eu faço uma quantização maior. Em vez de eu estar fazendo uma simulação de 16 milissegundos, por exemplo, a cada 16 milissegundos, se eu estou vendo que eu vou bater, se eu já descobri que eu vou bater, eu simulo o próximo frame. Em vez de 16 milissegundos, eu simulo a cada 1 milissegundo, por exemplo. Aí eu faço isso já é um outro tipo de cuidado, tá? Mas de maneira geral, a solução genérica é que enquanto a gente faz um update geral da lógica, a gente faz 6 updates da física. Tá? Então geralmente é assim que a gente faz. Então como é que seria isso? O update, ele não deve mais simular físicas da gente. E a simulação da física deve ter mais do que a de update. Então imagina o seguinte cenário. Eu cheguei, comecei o frame, eu vou simular a física, digamos 6 vezes, porque é o mais comum. As pessoas geralmente usam 6 simulações por frame. Eu faço 6 simulações, aí depois vou para o meu input, faço o update da lógica do jogo, renderizo, durmo. Então ele vai nesse loop. Beleza? Isso ajuda, no caso do 16 milissegundos aqui da bala, eu tenho uma quantização maior. Eu consigo ver com mais detalhe, com mais granularidade, se a bala bateu, se atravessou ou não. Então é como se, nesse caso aqui, digamos que o frame está pegando a bala aqui e no outro frame está pegando a bala aqui. Se eu simulasse 6 vezes ao longo desse caminho, cara, eu conseguiria saber que ele bateu ou não. Entendeu? Ajuda, mas não resolve todos os problemas. Ainda assim vão existir problemas de, no caso, eu ter um plano e, cara, você testar a colisão com plano é pedir para ter tunelamento, né? Então tem vários artifícios que a gente usa. Por exemplo, nunca colocar planos, colisão com planos. A gente sempre coloca algum volume para na hora que bater eu ter a noção de se bateu ou não, tá? Beleza, então como é que fica isso? Usando simulação física. Então perceba que eu coloquei aqui um Simulate Physics, aqui. E o que seria... a simulação física vai antes do update. Tá? E na simulação eu faço, por exemplo, eu recebi um tamanho de frame aqui, que é, digamos, 16 milissegundos. É de se esperar que seja 16 milissegundos, né? E eu estou botando aqui que eu quero fazer 1/360. Ou seja, é 6 vezes 60. Então vai ficar 6 steps por frame. Então se meu target é 16, eu estou mandando rodar 1/360. Eu estou rodando 6 frames. Mas como eu falei, o frame time pode ser maior ou menor. Então o que eu faço? O delta time, que eu vou fazer um step da física, um passo da física, de simulação da física, eu tenho que fazer o mínimo entre o meu target, que é o 1/360, e o frame que eu tenho atualmente. Então eu vou simular isso, certo? Eu vou simular, é para se esperar que eu tenha um step de 1/360, e eu vou decrementar do tamanho o tamanho do passo que eu dei. Imagina que esse delta time aqui é o tamanho do meu passo de tempo. Tá? Então eu vou dar um step desse tamanho aqui. Eu vou dando 6 passos. É de se esperar que eu dê 6 passos. Pode ser que eu dê 5, pode ser que eu dê 4, pode ser que eu dê 7. Não sei, depende do tamanho do frame time. Beleza? Entendeu aí? Sim, beleza. Eu tô dirigindo agora. De boa. Tô ouvindo aqui. Eu vou já parar aqui já. Não vai bater o carro não. Não, tranquilo. Tá.
O que pode dar de errado nisso, cara? O que pode dar de errado? O que vocês acham? E perceba que a gente está aumentando a complexidade para resolver problemas ainda mais complexos, né? Então, o que tem de errado aqui? O que isso pode dar de errado? O que pode dar de errado é que o último passo da simulação, perceba o seguinte, imagine que eu dei 16 milissegundos aqui, certo? Na verdade, em vez de 16, eu botei 15. Que seja, 15 vai me dar 5 passos e o sexto passo vai ser menor. Então eu vou rodar 5 passos com o tamanho do meu step que eu desejei, certo? Eu estou botando esse step aqui, mas como eu estou botando o mínimo entre o que sobrou de tempo e o tamanho do meu step, então imagina que o primeiro step foi, sei lá, digamos que eu estou quebrando em 5, por exemplo. Imagina que meu passo é de 1 e eu dei, sei lá, 5 pro cara, para ele rodar 5 passos, e eu passei como tempo 4,5 para ele, beleza? Então eu vou rodar 4 passos com step 1 e um passo eu vou rodar com step meio, certo? E ao rodar um passo com step meio, em um device eu posso rodar com step meio, em outro device eu posso rodar com step 0.8, em outro step eu posso rodar com 0.1. E isso pode ser uma fonte de indeterminismo. Então, no momento que eu quiser fazer uma simulação, imagina que eu quero tocar um replay. Eu guardei todos os inputs do cara. Só que no momento que eu for rodar o replay, o meu frame na simulação que eu for passar pode dar errado. Pode estar errada. Pode ser que no meu step eu esteja passando na minha gravação eu tinha um determinado FPS. E no replay eu tenho outro. No outro replay eu não estou simulando uma porrada de coisa, estou só dando play. Pode ser que eu dê um FPS maior ainda. E no meu input eu posso dar, nesse meu último frame, eu posso ter valores diferentes. No último frame de step da física, tá? Então isso pode ser uma fonte de indeterminismo. Então, o último passo, por ser variável, né, a simulação da física pode ter problema. E se tua física não é bem implementada, e eu te garanto, ela é mal implementada, dificilmente, muito provavelmente, você não vai encontrar uma física que é 100% determinística, cara, erros vão acumular e vai dar problema para você no final, tá? O que a gente faz para resolver? O step da física sempre vai ser constante. Mas espera aí, e o último frame? Como é que fica? O que acontece? Se eu passar o step da física sempre constante, e aí como é que fica o último frame? O que eu faço? Né? Então o que a gente faz? A gente tem agora dois estados. Eu tenho um estado interno e eu tenho um estado de renderização. A física vai atualizar um estado interno dela, beleza? E na hora de renderizar, o último estado dele, eu só rodo a física para aquele estado que é só para renderização. E não vai mudar o estado interno da física. Tá? É como se, por exemplo, eu renderizo com meio passo para frente, digamos o último step da física, né? Eu simulo o último step e depois volto àquele último step, que é de meio, por exemplo. Eu simulo o meio, eu imprimo, depois eu volto o meio. É mais ou menos assim que a gente faz. Só que de maneira geral, o mais fácil é você ter dois estados. O estado interno da física e o estado que a renderização vai usar. Qual é a consequência disso, de você não fazer isso? Se você não fizer isso, cara, vai acontecer o que a gente chama de jitter. É basicamente você ter o personagem ora indo meio pixel para frente e ora meio pixel para trás. Ele fica tremendo na tela, mas bem pouquinho. Ele fica tremendo. Tá. Você deve ter visto isso já em muitos jogos, por exemplo, do PlayStation 2. Você viu que a animação era bem tremida. Tá? Porque basicamente eles não tinham capacidade de guardar tantos estados assim, tá? Então eles faziam step e às vezes não dava certo, não ficava tão smooth, ficava causando um jitter. Isso é muito comum nas engines 3D do passado, tá?
Então, a solução para isso é, vamos simular a física com um passo fixo. E se sobrar um pouquinho mais do passo, cara, eu não mudo o meu estado interno da física, eu espero o próximo passo e eu entrego para renderização como se eu tivesse simulado. Mas essa simulação é apenas para renderização. E logo em seguida eu descarto. Tá? Ok. O que pode dar de errado nisso? Cara, é engraçado. Quanto mais você tenta dar soluções, mais problema aparece. Aí vai entrar o que o Eric é especialista. Que é a parte de networking. Que é como que eu vou extrapolar. Beleza, a gente consegue resolver. Digamos que isso aqui já resolve o problema da gente. A gente consegue fazer a ida da simulação. Imagina que a gente consegue fazer a ida da simulação de boa, cara, desse jeito. Tranquilo. Isso aqui resolve praticamente todos os nossos problemas de simulação forward. Só que na hora que eu estou trabalhando com rede, cara, eu tenho um pequeno problema. Eu estou recebendo o pacote de um cara que é de 400 milissegundos atrás. Na hora que eu recebo um pacote que é de 400 milissegundos, eu tenho que extrapolar a posição dele, dado o pacote que eu recebi. Eu sei que aquele pacote deveria ter vindo de um tempo de 400 milissegundos. Digamos que eu recebi o pacote dele, tem um timestamp, eu sei que ele veio 400 milissegundos atrasado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o frame dele, eu vou pegar o estado da física dele, eu vou simular a física dele como se ele tivesse ido naquela direção por 400 milissegundos. Então imagina que eu tenho um input do cara, estou recebendo o input do cara, eu sei onde é que ele está, eu simulo para frente 400 milissegundos. Só que aí, cara, imagina que eu tô numa curva, eu tô num jogo de corrida. Ele tá em linha reta. Eu tô recebendo informação de 400 milissegundos atrás. E, para todos os efeitos, ele tá indo em linha reta. Mas tem uma curva bem ali na frente. Só que eu recebi um input, cara, de 400 milissegundos atrás. Eu já simulei ele saindo da curva, cara. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressimular. Eu tenho que fazer... Em vez de fazer apenas o tempo ir para frente, eu tenho que fazer a física ter um tempo para trás. E depois de ter a física com o tempo para trás, eu tenho que reatualizar com os novos inputs dele. Olha que foda. Então eu faço uma extrapolação da informação. Eu estou simulando como que ele estaria, dados os inputs agora, estado agora. Depois, eu recebi algo errado, beleza. Eu tenho uma nova extrapolação. Só que o cara, o usuário, ele não pode ver o usuário pulando, o outro usuário pulando. Digamos que ele já viu que o cara saiu da pista, cara. Você não pode trair o jogador, o outro jogador. Você viu ele saindo da pista. Você não pode trair ele. O cara saiu, porra. Para todos os efeitos ele saiu. E agora você tem outra simulação que ele tá na pista direitinho. E aí? O que você faz? Aí você vai interpolar a informação. Mas isso... o Eric pode falar muito melhor, tá? Então, o que a gente tem que fazer numa física dessa, a gente tem que fazer a simulação ser determinística, tanto indo quanto voltando. Só que aí entra um problema, cara. Quando eu vou fazer uma colisão, cara, a colisão é uma das coisas mais problemáticas que tem. Porque eu vou ter que fazer uma colisão ser determinística. E isso que é complicado. E pior ainda, cara, eu tenho que fazer a física ser resiliente a objetos que morrem e não morrem. Imagine que você está num estado que o usuário entrou numa posição que ele deveria morrer. Ele foi, você extrapolou, ele morreu. Ali, para todos os efeitos, ele morreu. A tua game engine, o teu render, já matou o cara. E aí? Aquele objeto não existe mais na física. Você tem que fazer a física ser resiliente, tanto na ida quanto na volta. Porque você vai ter que corrigir erro da física. Entendeu? Então é uma coisa muito complicada fazer esse tipo de coisa. E eu espero que amanhã o Eric consiga explicar pra gente, tá? Então, de maneira geral, considerações finais, né? A gente pode fazer uma mudança. A gente pode melhorar esse algoritmo aqui. Em vez da gente colocar o input, render, game logic, physics, tudo isso daí a gente pode botar em uma thread separada. Só que ao fazer isso, cara, você controlar esse tipo de coisa, cara, é uma bagunça, é muito difícil. E até o PhysX da NVIDIA, ele roda física na placa gráfica. É muito mais eficiente. E é muito mais... consome bem menos recurso. Porque a placa gráfica ela é focada em fazer conta.
Ao contrário da CPU da gente, que ela é genérica. Então, você mandar rodar um cálculo na placa gráfica é muito mais econômico que você mandar ele rodar na CPU. Então, dá para complicar ainda mais esse loop, mas eu escolhi não descrever, porque na hora que a gente começa a colocar semáforos aqui, aí fica mais difícil de explicar. Basicamente isso. Beleza, isso aí.